Oi pessoal, bacana passando por aqui. A gente combinou que ia falar sobre o auto-engano e a gente fez uma pergunta. Geralmente a gente tem escutado muito a questão da gratidão para que a nossa vida possa crescer. Você é grato? Você é grata pela sua vida, pela sua existência? A maior parte das pessoas que eu tenho atendido tem dito sim, eu sou grata, sim, eu sou grata, mas. E aí vem essa ideia eu tenho percebido da existência do auto-engano. A gente acredita que é grato, mas que algo fora de nós atua na nossa vida, fazendo com que a gente realmente não consiga atrair ou vivenciar, melhor dizendo, a felicidade, a prosperidade, quando na verdade se nós olharmos intimamente, se nós despertarmos para a realidade dos fatos, nós sempre temos alguma coisa do nosso passado ou da nossa existência atual que nós não somos gratos, apesar da gente estar acordando de manhã e fazendo exercícios da gratidão, dormindo à noite, fazendo exercícios da gratidão, repetindo fórmulas de gratidão e assim acreditando que somos gratos. Já que eu estou seguindo essa fórmula, eu acredito que estou me esforçando para ser grato. Então, o que é um auto-engano? Você sabe o que é auto-engano? O auto-engano, ele é uma ideia que você acaba acreditando apesar de não ser verdade, né? É um mecanismo de defesa da nossa psique para que a gente acredite que a nossa emoção está estável, que a nossa situação psicológica está estável. E aí a gente começa a se enganar em várias situações. Por exemplo, às vezes eu ganho 5 mil reais, mas esse é o bruto, 3 mil reais é o bruto. E aí eu falo, eu posso gastar 3 mil reais, porque eu ganho 3 mil reais. E a gente sai usando o cartão de crédito e esquecendo que a gente precisa de pagar impostos, que a gente precisa de pagar as nossas contas de água, de luz, de telefone, que tem as despesas fixas da nossa vida. Esse sim é um exemplo também de auto-engano. E como ser grato, né? A gente fica sempre se esforçando, buscando isso, mas no nosso íntimo a gente não conquista. Porque na verdade nós olhamos para as situações difíceis da nossa vida com muita amargura. A gente foca na dor e no problema e não naquilo que aquele problema e que aquela dor nos trouxe de bom. Porque a gente precisa olhar para todas as situações difíceis na vida da gente. Seria interessante que a gente olhasse como algumas provas que chegam até nós, para que a gente possa perceber que nós estamos indo por um caminho que não seria bom ou não é saudável, que cometemos erros e que nós precisamos acertar. Então, olhando para aquela prova, para aquele problema, para aquela situação e percebendo o que aconteceu antes para que eu chegasse naquele problema. E aí a gente começa a olhar para isso de uma forma mais grata, porque aquilo ali, aquele problema, aquele sofrimento, aquela dor nos despertou para a realidade dos fatos, para necessidades que nós temos de resolver problemas emocionais, resolver problemas de conduta, atitudes, por exemplo, quando a gente briga com alguém da família, a gente começa a perceber o nosso nível de egoísmo, o nosso nível de agressividade, como eu não gostaria de lidar, né, que as pessoas reagissem comigo, e aí eu já começo a pensar e como eu reajo, e aí a gente ter gratidão por esses momentos é exatamente o despertar dessa consciência de que cada situação na vida da gente vem exatamente na medida que nós precisamos para evoluir, para crescer emocionalmente e espiritualmente.
E aí a gente fica naquela luta, né? Ah, porque antigamente eu sou grata, eu sou, mas a pessoa que saiu do lugar dela e veio me agredir. A situação, eu estava aqui fazendo tudo certo e de repente eu perdi o emprego, não deu certo a minha vida amorosa. E na verdade, algo sim você atraiu, algo você carrega ainda na sua alma que se lastima, que se remói ou que e tem um remorso dentro de você. Então é isso, gente. O que é ser grato realmente? Será que você está sendo grato realmente? Será que você já olhou para o seu passado, já olhou para a sua conduta no aqui e agora e observou o quanto os acontecimentos têm te feito crescer? Imagine você apagar toda a sua existência anterior, tudo que se passou antes. Quem seria você agora? Olhe para o seu passado e perceba o quanto ele te ensinou. Que aí sim você vai começar a reverberar essa gratidão. Enquanto você olhar para o seu passado com pesar, com tristeza, com mágoa, mesmo que você seja grata agora pelo sol, pela lua, pelo vento, pelo brilho das estrelas, pelo canto do pássaro, algo dentro de você ainda está ferido e é essa ferida que reverbera, porque está no seu inconsciente ou está no seu subconsciente, está ali esperando você relembrar, mas ainda está atuando, ainda está reverberando, ok? Então essa é a nossa mensagem de hoje. Eu espero que essa sensação, porque muitas pessoas falam assim, essa bobeira de gratidão, agradecer a minha vida o quê? Minha vida é um horror, a minha história é péssima. E você conversa um pouquinho com a pessoa, às vezes no consultório, às vezes na rua, porque as pessoas descobrem que você trabalha com psicoterapia e vem tirar dúvidas no Instagram, né, no direct, e aí a gente percebe quanto aquela pessoa é maravilhosa, graças à experiência de vida que ela traz, a bagagem, o histórico dela, às vezes a consciência amorosa, às vezes o falar na indignação daquilo que foi feito, de algum tipo de violência que ocorreu na própria história dela e que ela não quer ver isso acontecer com ninguém porque ela passou por esse processo. Ela cresceu como ser humano, enquanto muitas pessoas falam, bem feito, fulano é essa criança, por exemplo, pais que batem em criança extremamente agressivos com os filhos, aí alguém pode comentar assim, mas a criança era pirracenta. Já alguém que apanhou muito na infância pode mudar a sua ideia, a sua concepção de educar os filhos, como educar os filhos, e aí ela vai falar, não, é horrível apanhar e realmente a agressividade não resolve, é muito melhor se fosse amoroso, se fosse cuidadoso, se fosse dentro do diálogo, né? E isso trouxe por quê? Porque ela passou por uma experiência traumática e ela não quer perpetuar isso para os seus filhos, né, e netos. Então, isso é exemplo para que a gente perceba como desenvolver a gratidão, apesar das dificuldades que a gente às vezes passa na vida, dos nossos próprios erros, o auto-perdão, olhar que você era uma pessoa e que talvez você pregasse para todos que a atitude não era bacana e de repente caiu no erro, e olhar para aquilo assim, poxa vida, eu precisava realmente passar por aquilo e agora eu não preciso mais fazer aquilo. E entender os outros que erram. Porque às vezes a gente é tão metida perfeccionista, muito correto, e de repente a gente se vê errando no erro de muitos. E aí a gente consegue olhar com mais amor para o erro alheio. Então é isso, gente. A gratidão, ela tem que vir de dentro para fora. Não existe fórmula aqui fora. É óbvio que é um começo, mas não existe fórmula aqui fora que possa curar se você não olhar para a sua história com amorosidade, com a aceitação. E falo mais, como diz nas constelações familiares sistêmicas, se você não tomar realmente no seu coração, que não é só aceitar, não é só dizer aconteceu e pronto, eu tenho que aceitar. Não, mas é transformar o nosso sentimento de aceitação para gratidão, para entendimento de que aquilo foi como tinha que ser e porque foi, eu sou melhor. Eu posso ter uma visão além, porque eu passei por algo difícil. Então é isso. Gratidão, gratidão, namastê.